detalhes Tiago, sobre a Bíblia. aí a gente está vendo um monte de convergências de cientistas com a teologia, mas em Isso. algum momento houve um distanciamento aí e vários cientistas intensificaram essa questão do ateísmo, foi isso? Isso. Então, aí que é muito interessante, porque essa briga, né, esse conflito não surge lá com Galileu. Não, na verdade, o Galileu ele entrou em acordo com a igreja e falou: não, tudo bem, eu vou aceitar que vocês estão dizendo que eu não posso afirmar cientificamente de forma tão rígida que o Sol é o centro do nosso sistema solar. Tudo bem, né? Tá. E aí acabou que ele teve um período de prisão domiciliar decretado lá pela igreja. Lembrando que a igreja estava muito rígida, né? Porque a igreja estava perdendo território. E ele realmente, né? Os últimos anos dele foi em prisão domiciliar, mas em nenhum momento ele amaldiçoou a igreja, em nenhum momento ele relegou a igreja, ele continuou um fiel. As filhas dele foram irmãs de caridade e elas cuidaram dele também. Ô, Tiago, eu não Ah, sabia disso. Olha aqui a Gisele falando que ele teve uma isso, filha acabei de freira. falar, ela falou. Legal. Ele teve uma filha feia, cuidou dele, né? Então, a relação de Galileu com a igreja nunca foi uma relação tão conturbada assim, tão conflituosa, né? Teve seus momentos ali, mas ele nunca negou a igreja. Né? Na verdade, ele era um crente, um convertido, né? Assim, no sentido de que ele tinha um relacionamento com Deus de alguma forma, e ele não negou isso. Ele não morreu ateu, ele morreu cristão, né? Então ele muitas vezes a gente tem, né, nossas dissidências ali com a cúpula da igreja, alguma coisa assim, mas isso não atrapalha a nossa caminhada cristã de alguma forma. Foi assim com Galileu. Né? Então, o Galileu não é necessariamente esse mártir da ciência anti-igreja, né? Ou nada a ver. Essa é uma história que foi criada depois. Mas foi justamente isso. Nessa cavalgada aí, né, de cientistas ao longo dos séculos, a gente tem um processo que vai passando e chega no racionalismo, no iluminismo racionalista. Né? O iluminismo ele vem aí a partir do século XVII, século XVIII, trazendo uma forma de compreensão do mundo cada vez mais dependente dos achados científicos e cada vez mais independente da metafísica, ou cada vez mais independente dos aspectos religiosos, né? Como se a religião fosse algo que devesse ficar no passado e agora o mundo racional ele vai confiar cada vez mais na ciência e naquilo que pode ser comprovado com evidências científicas, né? Aquilo que pode ser levado para o laboratório. Isso vai moldando o imaginário social, vai moldando o imaginário acadêmico, e a partir do século XIX, essa ruptura começa a tomar um corpo maior. Pensa, só no século XIX. Né? Inclusive, no século XIX é que o termo cientista é criado, de fato. Né? Não existia cientista. Você tinha o cara que era filósofo natural. Ele não era um cientista, ele era o cara que fazia filosofia natural, né? Filosofia da natureza. E no século XIX você tem um acentuamento, né, de uma filosofia cada vez mais racionalista. Inclusive, você tem um desdobramento disso que é a filosofia positivista. O positivismo ele traz aquele caminho, né, que vai das questões místicas mais rudimentares, né, de povos primitivos, passando pela religião como algo também rudimentar, e uma evolução que vai para a ciência. Né? O positivismo ele trata todos esses campos como se fossem um progresso. Né? E você vai do misticismo para a religião, da religião para a ciência. Como se uma fosse superar a outra. Né? E é muito curioso, porque hoje, no século XXI, nós olhamos e essas três coisas coexistem. Né? Elas continuam coexistindo na sociedade. O ser humano ele continua sendo profundamente religioso, sendo profundamente místico, e esses elementos continuam fazendo parte da humanidade. Né? Você não supera essas coisas. Mas o positivismo lá no século XIX ele tinha essa pretensão de trazer esse progresso do conhecimento, esse progresso da ciência como algo que suplanta todas as demais áreas. Né? E ali surge, né, alguns cientistas ateus e tudo mais. Filósofos ateus, né? Filósofos ateus. Tiago, você usou no começo do nosso bate-papo a palavra neoateísmo. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho do neoateísmo e o ateísmo, pelo que você está falando, surgiu ali no século XIX, no meio acadêmico, né? Talvez sim, né? Porque o meio acadêmico ele se torna. Existe uma formalidade maior no meio acadêmico a partir do século XIX, com a criação de algumas universidades
talvez a gente pode chamar de seculares ou laicas, porque até o século XIX, praticamente todas as universidades eram vinculadas a igrejas de alguma forma. Continuavam desde da Idade Média, né, desde o ano 1200 tal, até 1800, 1700, alguma coisa, a gente tem universidades que eram confessionais, por assim dizer. Elas estavam vinculadas. Acho que falhou minha internet, deu para ouvir? Deu uma travada, mas voltou já. Joia. As universidades eram ligadas à teologia de alguma forma, né? Ao conhecimento teológico. Só no século XIX que há uma abertura, uma possibilidade, né? Alguns cientistas que começam a se ver como profissionais da área de ciência, né? Como eu falei, surgem os cientistas como uma profissão propriamente dita, eles começam a buscar escolas e universidades desligadas da igreja, né? Isso gera muitos embates, muitos conflitos ali. Na verdade, se a gente parar para pensar a partir dessa ótica, o que acontece no século XIX é uma disputa de espaço na sociedade, uma disputa de poder, né? Porque quem dava as cartas no Estado, muitas vezes era a igreja, né? Ou aquelas profissões que tinham ali, né? Os advogados, né? O pessoal do direito, os médicos e tal. Mas de repente você tem uma nova categoria, você tem os cientistas, e eles precisam ocupar um espaço, eles precisam garantir o seu espaço de respeito na sociedade. E isso gera embates, né? Porque sempre que você tem uma nova categoria surgindo, ela vai querer ocupar o seu espaço. Então você tem talvez ali o ateísmo surgindo como algo mais destacado, né? O agnóstico, por exemplo, ele surge nessa época também, porque é um termo que o Thomas Huxley, que é conhecido lá, entre aspas, como o Bulldog de Darwin, né, um cara que defendia as ideias de Darwin muito ferrenhamente, ele era o Bulldog de Darwin. Foi ele que cunhou esse termo, agnóstico. É o cara que não afirma que Deus não existe, mas ele fala que não tem certeza. Né? Ele fala, vou ficar em cima do muro aqui. Então, o agnóstico... Ô, Tiago, eu conversei em off com um ateu que eu entrevistei. Uhum. Ateu, assim, eu achei que era. Aí eu perguntei para ele fora do ar, mineiro, ele falou o seguinte: eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu não vou afirmar, vai que exista. Então, pois o agnóstico ele tem essa percepção. Isso veio do século XIX, né? Então não significa que não existissem ateus antes, né? É claro que existiam, né? Com certeza existiam muitos outros que tinham essa percepção de, não, eu não vou assumir essa posição de que existe um Deus. Tá, tudo bem. Mas essa posição ela começa a ser mais destacada no século XIX e vai para o século XX. Né? E no século XX existem embates mais intensos, porque você tem na sociedade uma cisão cada vez maior. Né? Por causa dessas cisões, você tem um movimento religioso cada vez mais fechado e um movimento antirreligioso mais intenso também. Né? Começa a haver esse embate na sociedade intelectual, talvez, mais forte. Até Thiago, que você chega... O teísmo sofreu um abalo muito grande com a Segunda Guerra, o Holocausto. Sim, sim. Né? Isso acontece. Na verdade, o teísmo, mas também o racionalismo iluminista. Né? Porque a era da razão, que a razão, né, a ciência vai trazer todas as respostas e vai nos levar a um progresso enquanto sociedade, e vai nos trazer uma sociedade cada vez melhor e mais perfeita. Entrou em crise, né? Ela chega no século XX e entra em crise também, porque o racionalismo também levou a humanidade a duas grandes guerras, né? Então, o pós-guerra, ele é uma derrota para a filosofia iluminista extremamente racionalista, né? Tanto que a partir da década de 70, 80, filósofos não racionalistas, eles tomaram mais espaço aí, justamente mostrando que existem questões existenciais mais profundas que precisam ser O neoateísmo surgiu a partir de quando? Sim, nesse contexto todo vai surgir o neoateísmo ali, e ele toma força no ano 2000, talvez. Né? Ele vem de antes, mas ele toma muita força a partir do ano 2000. Eu acho que ele toma um dos motivos, talvez seja a própria queda das Torres Gêmeas, ali, o terrorismo, né? O terrorismo islâmico, o terrorismo religioso. E isso gera um gatilho ali para que o neoateísmo se mostre como uma força filosófica, talvez, anti-religião. Olha o que a religião está fazendo em pleno século XXI. Né? A religião está fazendo com que os terroristas e os homens-bomba explodam as pessoas e tudo mais.
né? E aí existem alguns nomes muito importantes do neo-ateísmo, né? O Richard Dawkins talvez seja o mais conhecido. O Richard Dawkins, ele é um biólogo, meu colega de profissão, e ele escreveu um livro nessa época que se chama Deus, um Delírio. É um livro que foi um best-seller, inclusive, no Brasil. E é quase que a Bíblia, né, do neo-ateísmo. É um livro que contesta a existência de Deus, mas o neo-ateísmo ele tem essa característica mais beligerante, mais conflituosa. O neo-ateísmo, ao contrário talvez do ateísmo clássico, mais acadêmico, né? Desculpa. O neo-ateísmo ele alimenta mais o conflito. O neo-ateísmo, ele de fato, ele quer que a religião seja superada e ele vai lutar para isso. Né? Ele vai trabalhar para que as pessoas se afastem da religião. E é curioso, porque muita gente percebe a ironia que há nisso, porque parece um movimento religioso também. Parece um movimento fundamentalista. Se assemelha muito aos movimentos religiosos porque ele é briguento, né? Ele defende uma coisa com unhas e dentes e ele vai com aquilo até o final, quase como uma postura de fé.